Olá, este é o Por Dentro da Política especial e eu vou conversar com o professor de Sociologia da Faculdade Metropolitana de Caieiras, da Uniesp, professor Fábio Metzger. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Um prazer conversar com o senhor, professor. Prazer, Jorge. Estamos aqui à disposição. O assunto de hoje é a crise na Turquia. Professor, antes de mais nada, vamos falar do que está acontecendo. Para quem não conhece a Turquia, o senhor esteve lá, né, recentemente. Já havia esse clima de ódio em 2013, quando esteve lá? Em 2013, eu estive um pouco depois dos eventos da Praça Taksim. Sim. Em 2013, o que estava acontecendo? Teve manifestantes que estavam contra a demolição do parque da Praça Taksim, de onde estavam querendo erguer um grande centro Sim. de comércio. E houve um não do povo que foi duramente reprimido ali. Foi duramente reprimido. Sim. Aí quando eu cheguei lá, né, isso eu não ouvi nenhum comentário de ninguém. Sim. O que eu já achei uma coisa um tanto estranha, curiosa. ou seja, passar para um estrangeiro o que estava acontecendo no próprio país. E falando assim, não, tudo bem, acabou. Já passou? Já passou, né? Quer dizer, eu achei até curioso, né? Sim. Como é que de repente as pessoas estão dizendo, não, acabou, não tem nada, né? Foi algo que eu não esperava. Sim. Né? Bom, vamos convidar o nosso telespectador a conhecer um pouco do universo da Turquia e principalmente esse momento de crise e por que o caráter estratégico desse país. Veja na reportagem. A Turquia é um país com mais de 75 milhões de habitantes. A língua oficial é o turco, seguido de curdo. Está localizado em uma das regiões mais antigas de habitação na história da humanidade, além de ficar entre dois continentes, Ásia e Europa. A luta dos povos curdos por mais autonomia é um dos diversos conflitos regionais antigos que ainda ocorrem por lá. Mas apesar dos problemas internos, o turismo no país é um atrativo para os estrangeiros. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, a Turquia hoje é o 6º país mais visitado do mundo, com mais de 35 milhões de turistas por ano. Desde 2010, o PIB tem tido crescimento significativo, mas com o cenário político atual na Turquia, o rumo agora é incerto. Rumo incerto, professor. Aliás, vou lembrar que o professor Fábio Metzger é graduado em jornalismo, é bacharel em ciências sociais, mestre em História Social e doutor em Ciência Política pela querida FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, não é, professor? Sim, senhor. Então, sobre esse, digamos, caldeirão que se vivencia hoje na Turquia e por que aquele país emblemático ali, encravado entre a Ásia e a Europa, tão importante, digamos assim, e até estrategicamente em todos os termos econômicos, inclusive bélicos, né? Ele está falando de guerra. Sim. Por quê, professor? O que acontece é que a Turquia, se a gente for analisar do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, ela não é, se a gente for pensar no mapa geopolítico, uma potência, uma grande potência. Ela é o quê? Como já foi dito aqui, ela está entre Europa e Ásia, ela é um estado pivô. Então ela pode ser tanto cenário de transferência de conflitos, Sim, como objeto de conferência de conflitos. Se a gente for lembrar da crise dos mísseis de Cuba, a retirada dos mísseis de Cuba foi junto com a retirada dos mísseis da OTAN da Turquia. Então, pouco se fala nisso. Pouco se fala nisso. Pouco se fala nisso. Né? Quer dizer, a Turquia ela era um incômodo para a União Soviética. E hoje a gente tem o quê? A Turquia ali como um ponto para os refugiados Sim, da guerra civil da Síria, né? Por confronto com o ISIS, e ao mesmo tempo aquela crise da Grécia, do outro lado, né? Sim. A saída da Grã-Bretanha e a Turquia ali barganhando a posição dela de local de recebimento de refúgio. é uma democracia jovem, se pode falar. Aliás, ela está mais pró-Europa, mais pró-Ocidente ou Oriente? Explica aí, professor. Culturalmente é muito interessante. Se você vai para Istambul, você se depara com um mundo muçulmano bastante diferente. Eles são profundamente muçulmanos. São muçulmanos. São muçulmanos, mas é uma forma de Islã muito própria. Você vai ver o quê? Homem misturado com mulher, algumas mulheres com véu, outras mulheres sem véu, né? O espaço público ali está bem distinto do que é o espaço religioso, né?
ali em Istambul, não estou falando do restante da Turquia. Então você está vendo o quê? Uma cidade bastante cosmopolita, né? Uma cidade moderna, e você tem uma grande variedade é uma cidade conectada com o mundo. Sim. O que você vê por um outro lado? A Turquia ele é um estado secular, com uma religião oficial, o Islã, mas não é um Islã profundamente religioso. E arraigado com a política. Parece que a questão é a política aí. Ele é uma espécie de Islã nacional, vamos dizer assim. Sim. Né? É um Islã nacionalizado. Tanto é que se a gente for para Hagia Sophia, o principal monumento, ele já foi uma igreja, a igreja de Santa Sofia, já foi uma mesquita e hoje é um museu. E que você pode rezar como um cristão, como um muçulmano, e é um museu. Né? Então, se você for ver, ali há um sincretismo, pelo menos naquele ponto. E há resquício ainda do grande Império Otomano, professor? Porque a gente tem que pensar que ali já foi o centro do mundo, digamos assim, o todo-poderoso. Os resquícios a gente vê na religiosidade de uma parte do eleitorado que elege o AK, que elege o Erdogan. Do principal adversário do Erdogan, o Gulen, Fethullah Gulen, e o Hizmet. São resquícios disso. Agora, são resquícios reinterpretados. Não vamos pensar que é o Império Otomano lá atrás. É uma releitura. Sim. Professor, por que a estabilidade na Turquia é tão importante? Eu pego emprestado aqui um título, uma matéria publicada no site da BBC Brasil, que diz assim: a Turquia é um país dividido e infeliz. As motivações da tentativa de golpe de Estado não são claras, mas tentou-se tomar o poder no momento em que a Turquia sofre o contágio da violência da guerra na Síria e por divisões causadas pelo projeto do presidente Erdogan de transformar o país, de torná-lo mais próximo, inclusive, da Europa. Como é que o senhor vê isso, professor? É, de fato, um país dividido e infeliz? Dizer que infeliz é complicado. O que dá para Mas é a visão inglesa, né? É uma visão britânica. É uma visão que, na verdade, a Turquia está naquela questão. Se você for para a Europa e assumir o compromisso de entrar na União Europeia, sim, você compra o pacote inteiro. Tá. E comprou o pacote inteiro, você está olhando a Grécia ali do teu lado. Será que vale a pena? Tem isso. Bom, tem esse lado. Se valesse tanto a pena, a Inglaterra não teria saído, né? Não teria saído. Pois é, mas no caso da Turquia, o que se verifica na população? O senhor que esteve ali em 2013, tão próximo, ainda há muito ressentimento, ou realmente o país quer entrar num eixo de prosperidade, se integrar à Europa e não ficar ali, digamos assim, na periferia da Europa, recebendo refugiados por todos os cantos, seria a porta de entrada ali, inclusive os que estão fugindo da Síria? Sabe qual é a grande força que, ao mesmo tempo, é a grande fraqueza da Turquia? Isso é um paradoxo. Justamente por ela estar nessa posição de encontro, vamos pegar um aspecto cultural, outro político e outro estratégico. Né? O político é o seguinte, ela consegue barganhar. Então ela barganha com a Rússia aqui, ela barganha com o Ocidente ali, via OTAN e OCDE, e ela consegue barganhar com os países do Oriente Médio islâmicos, sem ser islamista, né? Então isso é uma força. Sim. Por outro lado, ela não pode comprar o pacote inteiro, porque se ela comprar o pacote inteiro, aí sim ela vira órbita. Sim. E vira órbita de vez, e vira uma órbita fraca. Agora, professor, como disse em artigo, em editorial na Folha de São Paulo, pode o atual presidente promover tantos expurgos? Se fala aqui, 40 mil militares, membros da Força de Segurança, do Judiciário, 15 mil funcionários do Ministério da Educação afastados, 1.600 reitores afastados. Ou seja, foi uma caça às bruxas total, professor? Aí vamos lembrar do histórico da Turquia. Desde 1960. 60, 71, 80, 96 e agora 2016. Sim. Golpes. Ela já tem um histórico, um retrospecto de golpes. Ela já tem um retrospecto de golpes e autoritarismo. Ela tem aqueles momentos que, vamos dizer assim, abre, tem uma abertura e depois volta. Abre, volta. Abre, volta. E o que acontece? Nesse momento você começa a entender que a Turquia ela tem uma fissura entre três facetas. Aquela sociedade civil surgida
da criação da República da Turquia, aquele resquício Sim, do Império Otomano, do Império Otomano. relido, Sim, e o exército fundador da República Turca. sim. E esses três estão entrando em tensão permanentemente. Professor, dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. O presidente da Turquia fechou 131 periódicos, jornais, meios de comunicação e prendeu 89 jornalistas. Como jornalista também, como é que o senhor vê esse cálice que o presidente promoveu no país? Ou seja, nada de informação para a população. O rumo... Que não é informação oficial. Que não é, isso aí é o rumo, é uma afronta a qualquer valor democrático. Isso é Sim. o rumo a você pensar o despotismo, a tradição ao despotismo oriental. Se a gente for pensar, está mais indo para o caminho do modelo Putin de pensamento. Sim. Aí eu já falo, não é nem o modelo da Oriente Médio, nem o modelo da União Europeia. Sim. Vamos pensar o Putin, que fica se representando entre presidente e primeiro-ministro. O Erdogan está refletindo o quê? Esse comportamento. Olhando o vizinho do lado. Olhando o vizinho do lado. Professor, sobre a figura do presidente turco, o que se pode falar dele e depois em contraposição ao Gülen? Gülen, ao que parece, é um homem de paz, mora nos Estados Unidos, né? Promove o diálogo interreligioso, tem 75 anos, graves problemas de saúde, porque ele é tão odiado pelo atual presidente, que já foi seu aliado. Vamos falar dessas duas figuras. Primeiro do Erdogan. O Erdogan, antes de tudo, ele é um religioso pragmático. Ele é extremamente pragmático. O que acontece? A gente tem que primeiro falar do antigo partido Refah. O AK, ele é uma reminiscência do que Refah. foi esse... O Refah é um partido de origem islamista, irmanado com a Irmandade Muçulmana, mas bem mais moderado. E aí, nesse histórico de golpes da Turquia, você faz um golpe e aí os partidos são remontados. E aí, condicionado na relação Estado-sociedade na Turquia, os partidos vão mudando o discurso, vão se afinando. E o Erdogan é o quê? É um islâmico moderado, para os padrões do que a gente entende o islamismo político do Oriente Médio. Sim. Só que o que a gente entende ser moderado, né? O nosso entendimento, No né, nosso professor? entendimento não é o que eles são. Não é o que ele é, na verdade. Sim, sim, Ele sim. está, na verdade, muito mais próximo daquele despotismo oriental. E o Mohamed Fethullah Gülen, esse senhor de 75 anos. É um caso muito interessante, porque se a gente for pensar na época do primeiro governo do Erbakan, o Erbakan foi primeiro-ministro da Turquia de 96 a 97, quando teve o penúltimo golpe, não esse golpe, Sim. que foi bem sucedido. Uma das medidas do exército turco foi fechar as escolas religiosas Imam Hatip. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Escolas religiosas. Escolas religiosas, Sim. né? E o Erbakan se autoexilou em 99. Então veja que ali eles eram aliados. E aí houve o quê? Uma cisão. Uma cisão. Ali até então não era uma cisão, mas cada um foi para um lado. Eu vou aqui pelo movimento partidário, você vai aqui pela sociedade civil. E Sim. aí eles voltam em 2003. O que começa a acontecer? Como cada um vai para a sociedade civil fundando o Hizmet, o movimento Hizmet, Sim. e o outro, o AK. Hizmet, que quer dizer serviço em turco. Serviço É isso, em né? turco. Hizmet. Você vai tendo o quê? Uma cisão do Sim. movimento religioso. Mas que propõe valores universais de humanidade, de educação, que são instrumentos emancipadores. É isso que se prega, né, Emancipadores. professor? E aí você vê que ele Aí já era um salto de qualidade ali Já para a um salto de sociedade qualidade. turca. E é interessante porque ele é bem religioso e aí você fica imaginando, ele está pensando o Islã político. Ele é mais religioso que o Erdogan. E você fica pensando, ele está pensando na República E por que Islâmica? incomoda tanto mesmo estando do outro lado do Atlântico? Não pelo Erbakan, pelo Gülen pessoalmente, Sim. mas pelas conexões que são criadas, porque isso é uma grande rede. Ou pelas ideias que ele propaga. Ele é um homem muito inteligente, o Gülen. Pois é, um honorável professor, não é? Honorável professor. Honorável professor. Mas também porque ele montou uma rede muito eficiente
de troca de ideias, de troca de informações. E aí, contra ideias, se você não apresenta ideias, bons argumentos para rebater... Sim, mas ele está nos Estados Unidos, retirado nas montanhas, exatamente no momento em que se vivencia uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Ele incomoda estando nos Estados Unidos, ou seja, em termos de escolha, seja dos democratas, dos republicanos? Eu acho que nesse caso não. Eu creio, a minha sensibilidade é a seguinte, é o eleitorado do Erdogan. Sim. O próprio Erdogan está disputando um eleitorado islâmico de percepções islâmicas, de crenças islâmicas, com o Gulen, apesar do Gulen não ser partidário. Até porque o AK tem divisões internas. Sim. Tem o Abdullah Gül, por exemplo. O Abdullah Gül, E outras lideranças também estão surgindo, professor? o Abdullah Gül, que foi, na época que o Erdogan foi presidente, foi primeiro-ministro, o Abdullah Gül era o presidente. Então, só que o Erdogan ele é mais carismático, ele é Sim. mais convincente. Então, você tem no AK, apesar do AK ser um partido bastante hegemônico, você também tem lideranças internas. Então, a gente tem aquela questão da sociedade política e da sociedade civil. Professor, a questão da população turca, 75 milhões, como a gente viu na reportagem, e também o afluxo de turistas, sexto, digamos assim, em termos de volume, né, da indústria do turismo no mundo. O que falar desta indústria? Ela fica ferida com relação ao o que aconteceu em termos de atentados e tudo mais? É um duro golpe na indústria do turismo lá? E depois a gente vai falar sobre o papel, inclusive a influência que tem brasileiros, né, para nós aqui. Olha, toda vez que a gente ouve falar de atentado, isso não tem dúvida que num primeiro momento isso gera medo de viagem, né? Sim. Isso não é a primeira vez nem a última, e a Turquia não seria o único caso. Todas as vezes que a gente ouve falar disso, as pessoas pensam duas vezes antes de viajar para um lugar. Sim. Né? Isso, a gente vê o caso da França. Eu não tenho índices, não tenho números para comprovar, mas é uma sensação que você fica com medo. Sim. Né? O atentado mexe justamente... Qual que é a função do atentado? Assustar, deixar as pessoas naquele clima permanente de instabilidade. Tanto o interno quanto o externo. Mexer na parte mais sensível da economia, que é uma economia que ela não é produtiva, ela é uma economia de serviços. Sim, no caso do turismo, que emprega muita gente, né? Mas é importante falar, por exemplo, no fluxo de turistas brasileiros. Desde 2009, há uma linha da Turkish Airlines, né, operando sem escala São Paulo-Istambul. Para lembrar, professor, em 2013, durante a transmissão da novela Salve Jorge pela TV Globo, foram 113 mil brasileiros que visitaram o país, contra 12 mil apenas em 2000. E ano passado houve uma queda, claro, por conta da crise econômica. Mas mesmo assim, um número considerável de brasileiros viajou para a Turquia. 85.473. Está vendo, professor? Bastante. Quanta gente que ainda viaja para a Turquia. Quer dizer, quem comete algum atentado e coloca esse clima permanente de desordem aí nas ruas, está diretamente ligando à indústria do turismo, aí, afetando a indústria do turismo, né? Sim, são alguns milhares, pelo menos, que a gente não tem exatamente. Teria que fazer uma pesquisa clara para saber por que aqueles que vieram da primeira vez não voltaram de novo. Né? Seria o estudo mais preciso para a gente pensar nisso. Né? Perfeitamente. Professor, ainda sobre as perspectivas futuras da Turquia, o que se pode prever e pensar numa área que está ali muito próxima da Síria, mas que tem muitos interesses geopolíticos, as riquezas que passam por ali próximas, a questão do petróleo que afeta ali muito a União Soviética, a Europa, a questão energética, né? O que o senhor vislumbra para a Turquia em termos futuros? E depois vamos falar também do que ela tem em relação ao Brasil, aos brasileiros, aos turcos que vieram para o Brasil. Aliás, todos turcos, né? Falam libanês, mas chamam de turcos. Primeiro, sobre questões futuras na Turquia. Perspectivas. As perspectivas? Sim. Das perspectivas, o que a gente pode dizer é o seguinte:
A Turquia, enquanto Estado, enquanto país, ela vai depender muito agora primeiro da repactuação da Europa. A repactuação europeia vai definir muito o quê? Qual vai ser o cenário, o papel da Turquia nas relações dela. Só da Europa, professor, ou o próprio mundo que tem fechado suas portas? As eleições dos Estados Unidos também vão ser determinantes, porque se ganha o Trump vai determinar uma aproximação com a Rússia. A grande possibilidade. Sim. Né? E aí a aproximação com a Rússia, isso vai favorecer a Turquia. Aí vai favorecer a estabilidade da Turquia. Agora, vamos supor que a Hillary ganha. Isso aí já vai contra. Já vai contra. Que ela deve se aproximar mais da China e mais da Europa. Mais da Europa. E aí, a partir desse momento, né? E o barril de pólvora da Síria, o barril de pólvora que está sendo ali, o surgimento do ISIS, vai ser uma permanente e constante. Sim. Isso vai ser um fator de tensão interno que, tendo ou não o Erdogan, poderia ter um membro do exército ali na Turquia. Sim. Aliás, o papel do Exército, professor, só pela oportunidade, antes de falar dos laços com o Brasil, o papel do Exército, das Forças Armadas nisso tudo. O papel na do crise, a gente deve lembrar que o Exército na Turquia reivindica-se enquanto fiador e fundador da República. O fundador da República. Fundador da República. República Jovem, né? De 1923, não é, professor? 1923, fundada por Mustafa Kemal, também conhecido como Atatürk, o pai dos turcos. Pai dos turcos. Pai dos Atatürk. turcos. Atatürk. Atatürk. E que ele, no caso, ele criou uma espécie de, até 1938, depois até 1950, uma espécie de regime cesarista. Uma espécie de cesarismo de país muçulmano. Mas Como se estivesse em Roma, professor? Como se estivesse no Império Bizantino, mas é uma Bizâncio muçulmana. Sim. Então veja como a Turquia ela é um misto. E o papel das Forças Armadas? Ela é fortemente estabelecida, reconhecida pela população? Sim. Tem papel preponderante? Não é à toa que tem um exército acima de 500 mil habitantes dentro de uma população de 75 milhões. 500 mil homens? Sim. É uma máquina militar muito boa. A marinha mais forte da região, dentro da OTAN, tirante os países que têm ogivas nucleares, é o que tem forças convencionais mais fortes. Né? Quer dizer, então não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Para onde a Força Armada pender, realmente vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Professor, nos 2 minutos que nos restam, o que falar dos laços que tem a Turquia com o Brasil? Os brasileiros que abriram suas portas, seus portos, para receber levas, né, de otomanos, de turcos, de libaneses, né, todos aqui chamavam de turcos, né? Como ficam as relações com a Turquia, ou o Brasil vê distante a crise que assola o país? Primeiro, vamos deixar claro que os libaneses são árabes, né? E os turcos e os árabes, eles têm uma história, apesar de politicamente eles terem sido vinculados por muito tempo via Império Otomano, os árabes, eles têm uma história, um alfabeto diferente, eles têm um idioma diferente. Os árabes são de origem semítica. Né? E já os turcos, eles são de origem urálica, turco-urálica, turca. Sim. Os povos semitas são quais? Você tem principalmente os árabes. E aquela lua e a estrela que estão lá na bandeira? Aquela lua é a casa otomana, mas aquele crescente também já foi o símbolo da casa real dos Césares. Sim. Dos Césares de Constantinopla. Sim. E o significado de Istambul significa Istampolis, dentro da cidade, em grego. Istampolis. Istampolis. Polis, a cidade grega. Como a gente aprendeu na filosofia, né, professor? A gente aprendeu na filosofia. Mas, professor, e para os brasileiros? Eles assistem distantes à crise, nada podem fazer, não é país, digamos assim... A questão da Turquia é uma questão de comércio. Tá. A Turquia é um país muito receptivo, a população é bastante receptiva. A Turquia é um país que tem, vamos dizer, bastante laços de investimento que podem ser desenvolvidos. E o Brasil, vamos dizer, também tem algo a oferecer à Turquia, né? Independente das instabilidades que os dois países estejam vivendo, né? Essa é a questão.
Muito obrigado, viu, professor, por sua entrevista. Nosso tempo se esgotou. E volte mais vezes. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Assembleia. E vamos torcer pela integridade e felicidade do povo turco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Fábio Metzger. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.